Olá, amados, boa noite. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida no nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus pela oportunidade que nós temos de estarmos juntos, reunidos. Hoje nós estamos no 4º dia da nossa campanha de oração, profetizando 2024, onde nós temos apresentado ao Senhor os nossos projetos de vida para o ano de 2024, crendo na intervenção, no milagre, na bênção do Senhor. Que Deus te abençoe poderosamente. Muito obrigado pela sua presença. Eu louvo a Deus por sua vida, no nome do Senhor Jesus. Nós temos todos os dias, na abertura, eu tenho deixado um texto da palavra de Deus aqui para você. Nós temos refletido em Provérbios, capítulo 16, no versículo 3. E a palavra de Deus diz assim para nós: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então a palavra de Deus é ela que nos diz que nós devemos pedir ao Senhor para abençoar os nossos planos, e é isso que nós estamos fazendo todos os dias, queridos, apresentando ao Senhor os nossos projetos de vida, apresentando cada mês do ano e declarando, profetizando que Deus vai fazer grandes coisas e Ele tem milagre para as nossas vidas. E a palavra em Isaías 32:8 diz: mas um nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Que Deus te abençoe, que você possa perseverar nos projetos de Deus para a sua vida, porque nós cremos que Deus é um Deus de milagres, no nome do Senhor Jesus. Que você possa declarar comigo aí nesse momento: 2024, eu vou viver o melhor ano da minha vida até aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que você que não se inscreveu no nosso canal, que você se inscreva e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas, para que elas possam também compartilhar. Amém? Hoje eu estou aqui com a minha esposa, Sheila, e ela vai estar compartilhando a palavra. Eu louvo a Deus pela vida dela, e essa é uma oportunidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus, e Deus vai estar usando a vida dela hoje para falar com cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe. Deus abençoe. Amém. Boa noite, queridos. Mais um ano, né, com a graça do Senhor, nós estamos aqui podendo apresentar, consagrar ao Senhor os próximos meses, né, que estão por vir, que estão batendo a nossa porta, né? O ano de 2024 está chegando. E qual é a nossa expectativa, né? Que o Senhor esteja presente em cada um deles, né? Que o Senhor seja, né, o gestor, o gerente, né, o dono, né, aquele que governa cada um dos nossos dias, né? Que não seja feita a nossa vontade, que os nossos planos não prevaleçam se eles não forem os mesmos planos do Senhor, né? Se eles não convergirem com a vontade de Deus. Então a gente faz esse projeto submetendo ao Senhor os nossos planos, os nossos sonhos, e dizendo: Senhor, se o Senhor não estiver presente em cada um desses projetos, que eles não aconteçam, né? Que os nossos sonhos sejam os teus sonhos. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Hoje a gente está nesse propósito de oração pelo mês de abril de 2024, né? Orando pelo mês de abril. E eu quero compartilhar uma palavra que fala sobre a graça de Deus, né? A graça é um favor imerecido. E a graça, ela é poderosa, né? Porque por meio da graça nós somos salvos, né? E a Bíblia diz que não é um dom nosso, isso não vem de nós, mas vem do Senhor, né? É totalmente dele. Ele decidiu, né, nos favorecer com seu amor e com seu favor. Eu quero compartilhar 4 passagens da Bíblia que falam sobre essa graça, né? Quando a graça de Deus está sobre nós. Tem um versículo muito conhecido, né? Que Paulo, ele está aflito e ele chega diante do Senhor e ele pede que o Senhor o livre, né? A Bíblia fala de um espinho na carne, né? E ele pede que o Senhor dê livramento para ele. Ele era um apóstolo, né? Cheio de manifestação de poder, né, no seu ministério. E o que Deus responde para ele? Paulo, a minha graça te basta, né? E o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza.
Então, essa palavra, ela traz um ânimo, né? Ela traz uma segurança para a gente, que embora nós não tenhamos aquilo que nós almejamos, mas se a graça do Senhor, o favor dele estiver sobre nós, isso nos basta, né? E aí eu quero compartilhar primeiramente uma palavra que está lá no capítulo de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 12, quando Moisés está ali tentando tirar o povo do Egito, e ele vai por várias vezes diante de Faraó e fala: libera o povo, né, para que a gente possa ir sacrificar ao nosso Deus. E foram várias tentativas, e cada tentativa dessa, né, aqui a gente já está na 10ª praga, né, que vai acontecer a morte dos primogênitos. E Deus, ele vai dar uma orientação para Moisés aqui, né, dizer como tudo vai acontecer, como ele tem que falar para Faraó, e Deus estabelece tudo, né, todas as instruções. Deus fala assim: obedeçam essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes, né? E aí vai falar tudo que eles têm que fazer quando eles entrarem na terra prometida. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Em meio a uma crise, né, porque Faraó estava no seu limite de resistência a Moisés e ao povo de Deus, né? Ele já estava ali, ele já havia negado por 9 vezes. A palavra de Deus diz que o próprio Senhor endureceu o coração de Faraó, né, em todas as tentativas. Mas nesse capítulo, aqui, nesse momento do anúncio da 10ª praga, fala exatamente assim: o Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Então, toda aquela resistência que havia naquele momento caiu, e o Senhor trouxe favor, né, para aquele povo, para eles, diante de todos. Moisés, que estava sendo maltratado por Faraó, já toda vez que ele era mal recebido por Faraó, de repente, quando o Senhor os tornou favoráveis, né, o coração daquele povo favorável ao povo. E aí, aqui, como eu estava falando, no versículo 35 do capítulo 12, diz assim: os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas, e o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Então, a gente vê que quando o favor do Senhor está sobre o seu povo, está sobre a sua vida, não há ninguém, não há nada, situação alguma que pode resistir à sua vida, o povo de Deus. Então, o que nós estamos falando aqui nesse dia, vamos pedir o favor do Senhor sobre as nossas vidas, que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que as mãos dele estejam estendidas sobre nós, porque quem vai resistir às mãos do Senhor sobre as nossas vidas, né? Então, naquele momento que Deus fez isso, né, tornando os egípcios favoráveis ao povo, e por 2 vezes a palavra fala isso, né, no capítulo 11 e no capítulo 12, diz que os egípcios, que o Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles davam tudo, prata, ouro e roupa, e eles despojaram os egípcios e saíram dali do Egito com os bens e riquezas em direção à terra prometida. Outra palavra que eu gosto muito, que fala muito ao meu coração sobre a graça de Deus, está lá em Esther, né? Quando foi armado aquela emboscada, né, da parte para destruir o povo judeu mais uma vez, né? O povo judeu sendo perseguido, foi armado aquela cilada, e que foi assinado um decreto para que todo judeu fosse morto. E Mardoqueu, ele avisou a Esther, né? Ele falou: olha, quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te colocou
né, no palácio, neste lugar, nessa posição privilegiada. E a Esther convocou o povo, né, todos os seus empregados, para que jejuassem em favor dela, e ela foi se apresentar diante do rei. E para ela se apresentar diante do rei, ela não poderia simplesmente, por sua liberalidade, né, por sua vontade, acessar a sala do trono do rei. Ela devia ser chamada, né? E após esse jejum, por uma direção do Senhor, ela pediu, né, ela vestiu aqui no capítulo 5 do livro de Esther, fala 3 dias depois, ou seja, no tempo do jejum, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. E o rei lhe perguntou: que há, rainha? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Ou seja, naquele momento ali, o coração do rei foi favorável a Esther, né? E o rei lhe perguntou, né? E ela respondeu: se for do agrado do rei, venha com a mão um banquete que lhe preparei. E disse o rei: tragam a mãe imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther, né? Aqui a gente vê que a graça do Senhor foi sobre a vida dela, né? Não foi por sua beleza, não foi por sua educação, não foi por nada, mas foi simplesmente a mão do Senhor que estava estendida sobre a vida de Esther e derramando favor para ela, né? Então, primeiramente foi o favor de Deus sobre a vida de Esther. E ali, quando ela se aproximou da sala do trono do rei, ele a viu, ele a avistou e chamou, né? Falou: o que foi, rainha Esther? O que você quer? Ainda que você me peça metade do reino, eu te darei, né? Então, o favor do Senhor, mais uma vez, se mostrando com uma serva sua para dar livramento ao seu povo, né? E a outra passagem, queridos, está em Neemias, né? Um pouquinho antes de Esther, quando Neemias ficou sabendo, né, que Jerusalém estava, né, ele sabia que o seu país havia sido invadido, já havia sido, os muros já haviam sido destruídos, e ele estava triste, né, por isso. E Neemias, ele era um copeiro do rei, ele servia no palácio, ele foi levado cativo e ele servia no palácio, e ele não poderia se apresentar triste diante do rei. Ele tinha que estar sempre alegre, né? Sempre com um semblante bom, né? Animado. E a Bíblia diz no capítulo 2 que na hora de servir o vinho, ele foi até o rei, e nunca antes, aqui é Neemias falando, né? Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso ele me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? E o rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então Neemias orou ao Deus dos céus e respondeu ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente, a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? E Neemias marcou um prazo, e o rei concordou que Neemias fosse. E Neemias ainda foi além e perguntou: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade. Visto que a bondade de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Está lá no versículo 8.
Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores dos Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército de cavaleiros que o rei enviou comigo. E aí mais para frente vai contar toda essa história. Mas mais uma vez, um servo do Senhor estava ali diante de Deus com uma aflição no seu coração. Algo estava afligindo a sua alma, uma situação terrível, e ele encontrou graça diante do Senhor, né? A bondosa mão de Deus estava sobre ele, como está lá no versículo 8. A outra passagem, queridos, está em Daniel, no capítulo 1 de Daniel, quando aqueles 4 jovens, né, foram levados também cativos, né, para a Babilônia. E Daniel, esses jovens, eles foram separados, né, para terem um tratamento diferenciado, porque eles serviriam diretamente ao rei também. E quando eles foram separados, né, eles receberam novos nomes, mas Daniel decidiu não se tornar impuro, né, não se contaminar com a comida, com o manjar do palácio, né, e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster desses alimentos. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Está lá no capítulo 1, versículo 8 e 9, né? A Bíblia fala que Deus fez com que aquele homem responsável, né, para cuidar da alimentação, do tratamento que eles receberiam, fosse bondoso com Daniel e atendesse o seu pedido. Então, Daniel teve ali um tratamento diferenciado, né? E a graça do Senhor foi sobre a vida dele. Mais uma vez a gente vê aqui que quando a graça de Deus está sobre a nossa vida, não há ninguém, não há situação que possa resistir à mão do Senhor sobre as nossas vidas. A graça de Deus, o favor do Senhor. Então, se você tem alguma situação que para você parece impossível, né, que para você é difícil, né, peça para que o Senhor derrame graça sobre a sua vida, que a graça do Senhor seja sobre o nosso ano de 2024, que a graça do Senhor seja sobre o mês de abril, que a gente possa viver debaixo dessa graça, desse favor do Senhor, que nada nem ninguém pode resistir à mão de Deus, às poderosas mãos do Senhor sobre as nossas vidas. Nós vamos orar pelo projeto de vida. A Sheila vai orar hoje pelo mês de abril, né? Nós estamos orando por todo o ano, mas em especial hoje nós estaremos orando pelo mês de abril. E logo depois de orar pelo mês de abril, ela vai estar orando pelos projetos de vida. Eu queria aqui incentivar você que ainda não fez o seu projeto de vida, para que você escrevesse, amém? Seus projetos de vida. Nós vamos estar orando por eles todos os dias, e você tem a oportunidade de nós apresentarmos ao Senhor aqui os seus projetos de vida. Então, escreva na transcrição do vídeo, nós temos aí as áreas, né, da sua vida para você clamar ao Senhor e que você possa estar orando. Então, nós vamos orar agora pelo mês de abril e logo depois ela também estará apresentando o nosso projeto de vida para o ano de 2024. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos, ó Deus, Jesus, profeticamente, ó Deus, no mês de abril do ano de 2024, Senhor. Consagramos ao Senhor, Deus, do primeiro segundo, ó Deus, do primeiro dia, até o último, Senhor, no último dia do mês. Senhor, cada segundo deste mês, ó Deus, nós entregamos em tuas mãos, consagramos ao Senhor. Que o Senhor seja primeiro, Senhor Deus, em tudo. Que o Senhor seja soberano, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor Jesus, venha, ó Deus, trazendo revelação aos nossos corações no mês de abril, direção, Senhor, entendimento. Que nós possamos andar, Senhor Jesus, balizados, ó Deus, firmes, firmados, ó Pai, na tua palavra, Senhor. Seja um mês de salvação, seja um mês de libertação, de cura, Senhor Jesus, de milagres, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós chamamos a existência os milagres no mês de abril, Senhor. Nós chamamos a existência a paz aos corações,
aflitos, ó Deus. Nós chamamos, ó Deus, a existência, Senhor Jesus, a reconciliação para os vínculos quebrados, ó Pai, nos lares, nas famílias, nos casamentos, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos, ó Deus, pelos filhos, ó Deus, nós oramos pelos pais, que haja, Senhor Jesus, como a tua palavra diz, que o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que não haja, Senhor, separação, que não haja divisão, que não haja briga, Senhor, que não haja intriga, mas que todo espírito de violência caia por terra em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o espírito de excelência, de sabedoria, Senhor, venha sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, sobre as nossas vidas, Pai. Que o espírito de excelência do Senhor, ó Deus, venha sobre nós, Pai. Deus, que nada nem ninguém venha resistir os teus projetos sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, que toda porta, Senhor, se abra diante de nós, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, principalmente, ó Deus, naquilo que nós precisamos romper, ó Deus, em direção ao teu reino, Senhor, em direção ao teu chamado, ao teu propósito, Senhor, à tua vontade, Senhor, que nós não venhamos viver para nós mesmos, ó Deus, buscar os nossos interesses, ó Deus, mas que os nossos interesses sejam os seus interesses, Senhor. Que os nossos corações, ó Deus, não estejam, Senhor, firmados, amarrados, agarrados às coisas desta terra, Senhor, às coisas passageiras, porque isso só nos trará peso, sofrimento, frustração, mas que nós possamos estar, Senhor, alinhados, almejando as coisas do alto, Senhor, pensando nas coisas do alto, desejando as coisas do alto, Senhor, trabalhando pelas coisas do alto, Senhor, aonde não perece, Senhor Jesus, aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não corrói, Senhor, das riquezas, porque são eternas, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos este mês, Senhor, de abril, Senhor Jesus. Nós abençoamos, ó Deus, a vida, Senhor, dos trabalhadores no mês de abril, Senhor, das mães, dos pais, dos estudantes, ó Deus, do período escolar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que seja um mês abençoado, onde a tua paz, Senhor Jesus, reine nos nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo, Senhor, todo dardo de Satanás, toda seta inflamada, Senhor, lançada contra a vida do teu povo, Senhor, eu declaro que serão frustrados, ó Pai, em nome de Jesus, que não terão poder sobre as nossas vidas, não chegarão à nossa tenda, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo, Senhor, e oro, Deus, pelos projetos de vida, Senhor, que cada um tem em obediência, Senhor, em movimento de fé, ó Deus, escrito, colocado, registrado num papel, Senhor, esses projetos, esses planos, ó Deus. Pai, que as tuas mãos, como nós lemos aqui na tua palavra, que a bondosa mão de Deus, do Senhor, esteja estendida sobre esses projetos, ó Deus, prosperando, nos dando sabedoria, Senhor Jesus, para realizar esses projetos, nos dando força, nos dando saúde, Senhor, nos instruindo em toda a matéria, em todo tempo, em todo lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós abençoamos e oramos ao Senhor, porque Tu és santo, Tu és bendito, Tu és bom, Senhor Jesus, Tu és maravilhoso. Nós dependemos do Senhor, ó Deus, e confessamos que sem o Senhor nós nada somos, nós nada podemos fazer sem o Senhor, Jesus. Nós dependemos, confessamos a nossa dependência do Senhor, Jesus, em todos os dias das nossas vidas. Não nos deixe, Senhor, sem a Tua presença, Senhor Jesus. Não nos deixe, Senhor Jesus, sem a unção do Senhor, Jesus. Não nos lance fora da Tua presença, Senhor. Nos dá a alegria da Tua salvação, Pai. Em nome do Senhor, vê se há em nós, Pai, algum caminho mau e nos guia pelo caminho da santidade, pelo caminho da eternidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Vem em nosso socorro, Senhor. Vem em nosso socorro, Jesus, quebra as cadeias que nos prendem, Senhor, que prendem as nossas almas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos todo o pensamento cativo a Cristo, Senhor, em nome de Jesus, para que a nossa mente seja governada pelo Senhor, pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que nós não sejamos, ó Deus, como uma folha seca caída no chão,
que o vento leva para onde quer, mas que nós venhamos ter os nossos pés firmados na rocha, que é Jesus, firmes, ó Deus. Que o vento seja apenas o teu Espírito Santo nos guiando na direção da tua boa, perfeita e agradável vontade, Pai. E nós tenhamos paz em viver a tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por mais um dia deste propósito. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, em nome de Jesus, nós profetizamos que assim como Neemias, ele alcançou o favor do rei, nós declaramos e profetizamos que 2024 você vai experimentar o favor do Rei dos Reis em todas as áreas da sua vida, no nome do Senhor Jesus. Deus vai operar milagres e o impossível em seu favor. Receba no nome de Jesus. Queridos, Deus abençoe. Até amanhã, nós amanhã estaremos no 5º dia do nosso propósito, estaremos orando pelo mês de maio, e eu queria convidar para que você estivesse conosco, convidasse alguém, no nome de Jesus, que vai ser um tempo de bênção. Até amanhã, queridos, Deus abençoe, no nome de Jesus.